Mas eu vou conversar aqui com Ariel Calmon, que é analista político, tem uma percepção apurada sobre esses bastidores e esse, vamos dizer assim, esse cenário da política de Brasília nesse momento. A gente estava falando, Ariel, agradeço muito aqui a presença, que a gente pode dizer que essa é a pior semana do governo. A semana não acabou ainda, né? Tem semanas que elas começam ruim, o governo acaba dando ali enfim, fazendo ali uma virada de jogo, acaba sexta-feira com uma semana muito boa. Mas agora, esses 3 dias iniciais dessa semana do governo, o governo está levando ali de lavagem para terminar essa semana com uma virada, o mesmo empatando ali com notícias positivas para o governo, vai ser uma situação complicada. Ariel, muito obrigado aqui pela presença. Oi, Léo. Olá para toda a audiência aqui do SBT News. É uma semana muito complicada, em plena quarta-feira já para o governo. Eu estava acompanhando aqui a nossa jornalista comentando sobre a devolução da MP de desoneração e lembrando que em março de 2015, o então presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, também devolveu uma MP de desoneração na época da então presidente Dilma Rousseff. E essa devolução de desoneração na época também foi muito atacada por ter chegado ao parlamento sem nenhuma discussão prévia e alguns analistas, aos quais eu me incluo, consideram que essa devolução ali da MP em 2015 foi a razão que suscitou um desgaste completo da ex-presidente Dilma com o Congresso. Mas esse histórico para dizer que o governo não está aprendendo com o seu passado, né? Do seu próprio partido, a ex-presidente Dilma teve uma situação parecida, no mesmo tema que já se sabe que é muito caro aos parlamentares. Embora o Congresso seja outro, a renovação foi muito pouca e a gente sabe que esse assunto toca bastante. E agora a Polícia Federal indiciando o ministro Juscelino Filho coloca o governo numa situação mais complicada ainda. Que é isso, é mais um ponto para ter se desgastar. Embora a gente possa considerar que o tema não é um indiciamento, o ministro é do União Brasil, as acusações não são relacionadas ao cargo que ele ocupa no governo, mas ele é o ministro do governo e o governo, portanto, terá que se explicar sobre isso. E eu via aqui há pouco, Léo, e o Lula não gosta de tomar decisões sob pressão, né? Então, quanto mais pressão se faz sobre Lula, mais ele demora de tomar uma decisão, porque essa é uma característica do presidente que a gente observa ao longo desses anos de governo. Ele gosta de ter o controle sobre as decisões que ele toma. Então, é algo que a gente pode ficar em mente, que é quando o presidente Lula tomará uma decisão relacionada a esses acontecimentos que estão ao longo dos dias desgastando o governo. Quanto mais pressão se faz, aparentemente, mais o presidente Lula evita falar sobre o assunto para que ele seja o dono da bola. Ariel, você lembrou bem, essa foi 2015, foi uma MP, né, que aumentava impostos sobre folha de pagamento. De fato, ali em 2015, o governo Dilma começa um desgaste, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, a Dilma toma posse para o segundo mandato já sem maioria efetiva na população, né? Ela não se apercebeu disso. A Dilma não se apercebeu que ter o apoio popular naquele ano que ela inicia a reeleição dela, ela já começa com dificuldade. Ela coloca uma tropa de choque extremamente fragilizada, que não conseguiu fazer negociação no governo, né? A gente não está discutindo aqui o que a esquerda costuma dizer que foi golpe ou foi impeachment, não é essa conversa aqui, nem a gente vai entrar nisso, porque já basta de polarização nesse país. O que a gente está falando é que Dilma, de fato, ela inicia o segundo mandato do governo dela já muito fragilizada. Aí você toca num ponto que é importante. Em 2015,
na verdade, aí no início de 2015. Dilma só vai perder o mandato dela em 16, né? Quando o Temer passa ali 16, 17, 18 e acaba entregando a faixa para Bolsonaro. Mas, de alguma forma, é importante essa simbologia dessa devolução de uma medida provisória. O que eu te pergunto é o seguinte, Ariel. O governo Lula 3 não é o governo Dilma 2, né? Inclusive pela própria figura do presidente. Agora, hoje, eu tive uma conversa hoje com os empresários mais cedo, ali num determinado evento, e eles diziam, olha, a gente tem que pensar um pouco de como o presidente Lula está se movimentando a partir, depois da própria prisão, depois de uma campanha que não foi uma campanha fácil, né? E de um segundo ano, de um segundo ano já desse Lula 3. Faço todo esse monto, todas essas peças aqui, para te perguntar o seguinte, saindo um pouco da figura do Haddad, que a Natália já falou bem. Como é que você acha que o Lula está se movimentando nesse cenário político e o que é que o Lula precisa despertar, se é que a gente vai dar algum conselho para o presidente, não é esse o caso, mas o que é que poderia reverter, de fato, a partir de uma iniciativa do próprio presidente, claro, essa dificuldade que claramente nessa semana está acontecendo. Você pode dizer que o governo vai bem em uma e outra área e tudo mais, e na semana passada, no mês passado, atuou de forma efetiva em tal e tal cenário. Se falou isso, inclusive, no início da calamidade do Rio Grande do Sul. Mas essa semana, esses 3 dias, são devastadores para o governo. Claro que isso pode ser revertido, mas nesse momento o governo está nas cordas. O que é que o Lula precisa fazer, de fato, na sua avaliação para que se tenha ali uma tranquilidade maior nas negociações com o Congresso? Olha, você mencionou muito bem, trazendo essa lembrança sobre a popularidade da ex-presidente Dilma, quando começou o segundo mandato de governo dela. E o presidente Lula agora não tem uma popularidade que seja destacável. Ele saiu do seu governo com seus índices de 80%, mas agora ele não tem esse mesmo apoio popular. E é um ano de eleição eleitoral, isso é importante lembrar. E o Congresso Nacional, embora nem todos os parlamentares se licenciem do seu mandato para concorrer às eleições, eles têm ali seus padrinhos, seus afiliados, seus partidários, que eles querem ter um bom desempenho eleitoral, que eles querem que eles tenham um bom desempenho eleitoral. Então, ter o presidente Lula com uma baixa popularidade dificulta ainda mais a negociação com o Congresso, porque no final das contas é quanto capital político você está colocando em jogo na negociação. Esse é um cálculo que provavelmente o presidente Lula faz, que ao deixar para negociar mais adiante, ele tenta acumular capital político para que mais adiante ele consiga negociar novas pessoas em novos cargos, né? Mas o que necessariamente eu vejo que dificulta nesse momento um diálogo facilitado do presidente com o Congresso Nacional é que o presidente não tem uma memória viva com a população nesse momento. Ele precisa, de alguma maneira, encontrar esse apoio popular que passe aos parlamentares de que eles, ao estarem vinculados ao presidente Lula, serão bem-sucedidos em pleitos eleitorais, serão bem-sucedidos na aplicação de emendas parlamentares, e isso não é algo que é possível vislumbrar no momento. Então isso cria uma dificuldade. Muito se fala sobre a articulação do ministro Alexandre Padilha, nosso ministro palaciano de Relações Institucionais, responsável por essa articulação com o Congresso Nacional. É bem verdade, e os próprios atores do jogo estão dizendo isso, que não há uma articulação ali muito que favoreça, que seja amigável, e eles dizem isso, mas eu acredito que o que facilitaria de fato é que o presidente Lula comece a rememorar na população quem ele é,
aquele Lula do Lula 2, ou traga de volta algumas medidas ou tente de alguma maneira reequilibrar outras coisas. É um pouco do que ele tentou fazer, Léo, com a questão agora da compra do arroz, né? Não deixar o arroz ficar mais caro é não perder ainda mais esse apoio com a população e fazer com que o Congresso não se afaste ainda mais dele. Muito bem, Ariel Calmon, analista político, todas as quartas-feiras aqui com a gente. Muito obrigado, meu amigo, até a próxima. Forte abraço para você, boa tarde. Abraço, Léo, abraço para toda a audiência, até semana que vem.